de ti, ó meu Deus. Tenho sede, Senhor, Minha alma. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Cenáculo, Rogai por nós. São José, valei-me. Valei-me, São José. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. os sinais que acompanharão aqueles que crerem: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhe farás mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. É necessário que eu vá. Se eu não for, ele não virá. É necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Hoje toda a igreja celebra a ascensão do Senhor, o momento que o Senhor vai para junto do Pai, o momento que Ele sobe, revestido da nossa humanidade. Não foi a alma de Jesus que subiu para junto do Pai, foi a sua alma, o seu corpo, o corpo da humanidade que Ele trazia consigo, que Ele assumiu, nos mostrando que a partir dele, da sua ressurreição, da sua ascensão, a humanidade é devolvida às mãos do Pai. Aquilo que havíamos perdido pelo pecado de Adão e Eva é restituído no novo Adão, na pessoa de Jesus, que vai buscar, pela promessa e ação do Espírito, um modo de estar conosco, de devolver o jardim perdido, de fazermos voltar aquele lugar primeiro de comunhão, de ouvir Deus, de falar com Deus, de estar em comunhão com Deus. Deus nos criou para comunhão com Ele, para ouvi-lo, para vê-lo, para falar com Ele. O homem não foi criado simplesmente para estar sozinho, não.
O homem foi criado primeiro com um único objetivo: a comunhão com Deus. E que o homem, quando foi criado, ele estava plenamente com Deus, face a face, ouvia, falava, estava perto, próximo, sentia, estava junto de Deus. E o pecado dos primeiros pais nos retiraram do jardim, do reino de Deus, da comunhão com Deus, da experiência pessoal com Deus. E a partir do momento que Adão e Eva romperam a comunhão, desobedecendo a palavra, desobedecendo a voz do seu Criador, rompeu-se a comunhão, e o homem foi cada vez mais distanciando. E à medida que distanciava, não conseguia mais ver Deus, não conseguia mais ouvir Deus, não conseguia mais experimentar Deus. Aí vai entrando o pecado dos nossos primeiros pais, o pecado de Caim, que mata Abel, o pecado que a humanidade inteira vai desenvolvendo na figura, no momento em que Noé vivia, e que vai distanciando cada vez mais o homem da comunhão com Deus, a tal ponto de desconhecer a Deus. O homem que foi criado por Deus, que foi criado para a comunhão com Deus, já não conhece mais Deus, a tal ponto de desenvolver cultos a tantas outras coisas e até a própria natureza, e deixar de conhecer o cultuar o Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, acima de tudo e de todos. Aí entra a figura de Abraão, pai da nossa fé, que vai buscar esse retorno ao Senhor, que viu que Deus é mais do que um sol, Deus é mais do que a terra, que um ar, que um vento, que um trovão, que as pessoas de sua época cultuavam, adoravam como se fosse Deus. Não, existe algo maior, existe uma sabedoria maior, existe algo que ordena, que conduz, que direciona tudo, existe algo superior a isso tudo. E ele então, no desejo de busca de Deus, de comunhão com Deus, ele vai fazer a sua experiência com Deus único e verdadeiro. Por isso ele é chamado de Pai da nossa fé. E quando ele faz uma experiência com Deus, ele passa a ouvir aquilo que a humanidade não conseguia mais, aquilo que a humanidade havia perdido. Ele faz uma experiência de ouvir claramente Deus falando com ele. E a primeira coisa que Deus disse, ele tinha sonhos, projetos, queria ser pai, mas a natureza o privou disso. Ele queria ter posses e nunca teve uma terra, trabalhava a terra de outros, mas nunca tinha nada, nunca teve nada. O que dava às pessoas na época de Abraão a capacidade de ser uma pessoa realizada é quando ele tinha filhos e tinha posse de terra, porque naquela época era a terra que era o sinal de que havia promessas e bênçãos na sua vida. E ele se sentia um homem totalmente desprovido de tudo aquilo que ele queria, que ele sonhava. Nenhum dos seus sonhos se realizou, e ele viveu anos sem realizar aquilo que ele queria. Mas ele sabia que existia um Deus acima de todas as coisas. E quando ele faz essa experiência com Deus, o homem retoma o caminho de comunhão e é dado a ele tudo aquilo que na vida inteira ele esperou e não conseguiu. E quando ele aprende a escutar Deus, a primeira coisa que Deus diz para ele: sai da tua terra, sai do meio da tua família, sai do lugar aonde você está, esse lugar aonde não se crê, esse lugar aonde não se experimenta, onde não se busca, esse lugar aonde se perdeu a capacidade de buscar, de ouvir, de fazer uma experiência com Deus, e vai para o lugar
que eu te mostrar, ali eu vou te dar terra, bênção e filhos. Imagina, eu vou deixar tudo, eu vou para onde? Eu nem sei. Abraão não questionou, juntou tudo que tinha, quase nada, pegou sua esposa estéril, de idade avançada, alguns rebanhos, alguns servos, seu sobrinho Ló, e foi embora. Para onde? Não sabia e nem precisava, porque a experiência que ele fez de um Deus verdadeiro, ele ia mostrar aquilo que Deus queria para a vida dele. Muitas vezes a gente precisa abrir mão, sair das situações que às vezes nos impede de ouvir Deus, sair das condições, dos lugares, dos relacionamentos, das experiências que me impedem de ouvir e experimentar Deus, para que eu possa ouvir Deus claramente. Quantos barulhos exteriores nós carregamos, quantas situações, às vezes até sonhos, projetos nossos mesmos, que nos impede até de ouvir aquilo que Deus quer de nós. Sai dessa condição, do lugar onde você está, para que você possa me ouvir, para que você possa realizar, não os seus sonhos, mas os meus sonhos que eu tenho para ti. E o homem então faz um retorno, a partir de Abraão, nosso pai da fé, de voltar a ouvir, escutar, obedecer, servir, caminhar segundo a vontade de Deus. E Jesus, quando vem, Ele vem nos conceder e nos ensinar isso, esse retorno ao Pai, esse retorno ao Criador. O reino dos céus, que é o objetivo de todo o seu ensinamento. O reino dos céus é como um homem que lançou a semente. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar. O reino dos céus é como uma mulher que perde uma moeda e encontra. O reino dos céus é como um filho que deixa tudo, abandona o seu pai, sua casa e vai viver a sua vida do jeito que quer. O reino de Deus é como uma semente caída na terra. O tempo todo Jesus vai falar do reino de Deus, que nada mais é do que o jardim que havia se perdido, que significa a comunhão com Deus. Todos os seus ensinamentos têm esse objetivo, a comunhão com Deus, fazer o homem voltar à comunhão com Deus. E Ele vai mostrar que não existe outro caminho a não ser pelo Espírito Santo, que é aquele que vai fazer com que o jardim que eles esperavam exteriormente, o reino que eles esperavam exteriormente, fosse instituído. Não, é instituído em cada coração, em cada alma humana. E a partir dali, o homem faz a experiência com Deus. Aquilo que Santo Agostinho vai dizer: buscava tanto algo que estava fora, estava tão perto e dentro de mim. O desejo de comunhão com Deus, que está inscrito em cada coração humano, e que Jesus, quando vai subir para junto do Pai, Ele vai prometer aquilo que vai nos conduzir, que vai nos fazer entrar em comunhão, que vai ouvir a nossa voz, que vai corresponder àquilo que pedimos, que vai nos justificar, que vai agir diante de nós, que é a pessoa do Espírito, o Ruá no Antigo Testamento, o sopro de vida, o Espírito da promessa, fogo abrasador, aquele Espírito que a partir de Abraão foi conduzindo o povo de Deus, ora nos patriarcas, homens justos, os primeiros pais de nossa fé, que buscaram ouvir e agradar aquilo que é vontade de Deus, que mostraram que é possível o homem viver sim uma vida de comunhão. E depois o Espírito que conduziu os profetas, homens e mulheres retirados do meio do povo, mas que tinham o desejo da verdade, de se manter em Deus, e que falavam em nome de Deus, que mostravam o caminho de Deus, que o céu se manifestava diante da palavra deles, porque o Espírito de Deus os conduzia na verdade de Deus. O Espírito que falou pelos reis, que eram homens que Deus colocava para conduzir o povo, para governar o povo, para direcionar o povo. O Espírito que deu sabedoria aos juízes de julgar o povo de Deus e mostrar o caminho certo do caminho errado. Deus sempre no Antigo Testamento encontrava meios
caminhos para orientar. Deus nunca deixou o seu povo sozinho. Sempre se manifestava pelos patriarcas, profetas, juízes, sacerdotes, como Samuel, Eli, e outros que falavam e eram conduzidos no culto, no sacrifício, nas orações a Deus, ou pelos reis. Deus sempre levantava homens e mulheres com a graça do Espírito para revelar ao povo naquele tempo, naquele lugar, a sua vontade. Mas nos ensina a palavra: na plenitude dos tempos, Deus não quis mais falar por meio de pessoas que eram guiadas pelo Espírito. Deus mesmo quis se revelar. E Deus então invisível se torna visível no ventre de uma virgem. E vai ensinar e falar ao povo, mostrar como nós podemos voltar à comunhão com Deus, como nós podemos estar face a face com Deus, ouvir Deus, escutar Deus. E Jesus então vai revelar o Pai e vai prometer a pessoa do Espírito. E quando ele vai para os céus, a palavra de hoje, ele começa a fazer um discurso de despedida com os discípulos, já anunciando que vai para junto do Pai. Depois que ele ressuscita, ele passa 40 dias reunindo os discípulos, colocando os discípulos em oração, porque não existe ação do Espírito se faltar oração, não existe ação do Espírito se não houver comunhão. O Espírito não se manifesta somente sozinho, na minha verdade, no meu querer. O Espírito se manifesta na ação da comunidade, que reunida vai experimentar a graça do Espírito Santo, que é para uma vida em comunidade que o Espírito Santo vem para nos direcionar, para nos conduzir. E se não houver oração, não existe a manifestação do Espírito de Deus. E Jesus coloca os discípulos, não foi 7 dias para rezar não, nem 9 dias fazendo uma novena. Jesus colocou os discípulos 50 dias em oração. Não saiam de Jerusalém, não iniciem a sua missão, não queira fazer nada se não forem revestidos da promessa. Eles nem sabiam que promessa era, mas eles obedeceram a palavra. Ficaram 50 dias em oração, 50 dias em cenáculo, se reunindo todos os dias para rezar, para clamar, para se colocar diante do Pai, invocando a promessa que eles nem sabiam qual era. E no momento que Jesus vai para junto do Pai, eles viram Jesus. Imagina, você vê Jesus ressuscitado, você tocar em Jesus, você tocar no lado dele aberto, ver Jesus apareceu várias vezes a Pedro, a Maria Madalena, as mulheres. Jesus apareceu aos discípulos de Emaús. Jesus apareceu a Pedro e aos discípulos que voltavam de uma pesca. Jesus apareceu a uma comunidade inteira reunida em cenáculo. Jesus apareceu no momento que Tomé não estava. Jesus apareceu de novo quando Tomé estava e diz: seja homem de fé e não incrédulo, coloque as suas mãos nas minhas mãos, coloque as suas mãos do meu lado e seja um homem de fé. Feliz quem crê sem ter visto. Jesus se revela, se manifesta, algo extraordinário. Não era uma sensação de presença, nem uma emoção interior de Jesus ressuscitado, não, era a presença real. Que quando os discípulos estavam reunidos, a comunidade estava reunida no cenáculo rezando, Jesus apareceu no meio deles e diz: a paz esteja com vocês. Soprou sobre eles o Espírito e diz: a paz esteja sobre vocês. Mostrou a mão, mostrou o lado para mostrar: não é um espírito que vocês estão vendo, o meu corpo ressuscitou. Por isso que quando ele aparece aos discípulos vindo do barco: tendes alguma coisa para comer? Assou alguns peixes, comeu. Espírito não alimenta. É para demonstrar a presença real, o seu corpo que ressuscita vivo, a matéria que volta à vida,
A matéria humana, que agora é glorificada pela ressurreição, não se limita ao tempo, ao espaço. E ele então aparece vivo diante dos discípulos, toca na minha mão, toca no meu lado. Maria Madalena, que viu, se ajoelhou, falou com Jesus. Pedro, que escutou do Senhor: você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe tudo de mim. Cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Eles fizeram experiências reais com Jesus, só que não estavam prontos. Não basta uma experiência extraordinária se me faltar a pessoa do Espírito Santo. Não me basta todo o conhecimento, toda a capacidade que eu tenho para algo se me faltar a presença do Espírito Santo. Jesus só realiza a sua missão depois do batismo. Mas ele já era concebido pela graça do Espírito, cheio do Espírito, mas passou pelo batismo para nos ensinar que não existe missão se não for conduzida pelo Espírito. Se eu for fazer algo por mim mesmo, eu vou na minha humanidade, eu vou ter o retorno pelo meu esforço, pelo meu humano. Mas quando eu vou pelo Espírito, é o retorno que eu tenho de Deus, não de mim mesmo. Maria realiza a sua missão quando vem o Espírito Santo e a cobre com sua sombra. Davi, que foi um grande homem de Deus, inicia sua missão quando um sacerdote reza por ele, Samuel, e de repente ele recebe a força do Espírito Santo e inicia sua missão. Os apóstolos iniciam a missão que receberam de Jesus em Pentecostes, que nós vamos celebrar semana que vem, quando vem o Espírito Santo. Jesus vai nos ensinar que sem o Espírito nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Ele vai para junto do Pai, é necessário que eu vá, se eu não for, Ele não virá. Só que quando Ele vai, não é uma despedida, Ele não vai embora, não está longe, não está lá no céu, sentado no seu trono glorioso somente, não. Está mais perto, mais próximo do que nunca. Pelo Espírito Ele está conosco. Nós temos comunhão com o Pai, com o Filho, pela graça do Espírito que nos é dado, pelo nosso batismo. E Jesus vai dizer na palavra de hoje os sinais que vão acompanhar aqueles que creram. Eles expulsarão demônios em meu nome, eles falarão novas línguas, se beberem veneno mortal não morrerão, imporão as mãos nos enfermos e eles ficarão curados. Olha o que Jesus ensina: expulsarão demônios em meu nome. O que é isso? Você vai ter autoridade espiritual sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual é obrigado a obedecer àquele que é guiado pelo Espírito de Deus. O mundo espiritual, os demônios são obrigados a submeter a um homem ou uma mulher de Deus que é conduzido pelo Espírito. Ele não tem autoridade, ele não pode tocar, ele não pode fazer nada, por mais que ele seja superior espiritualmente a toda condição humana, ele é infinitamente inferior. A graça do Espírito que habita em cada ser humano que é batizado, pelo batismo nós somos livres, não devemos nada a Satanás, ele não tem autoridade sobre nenhum daqueles que são batizados. Se soubéssemos a graça que trazemos em nós, nenhuma força do mal nos alcançaria. Nenhuma força do mal. Existe uma força de vida, uma força de vitória, a força do ressuscitado que habita em nós, e que o demônio não pode. Ele se submete à ação do Espírito. É pelo dedo de Deus que eu expulso Satanás, vai dizer Jesus, e o dedo de Deus é o Espírito Santo. Expulsarão os demônios. Todas as realidades espirituais são submissas à ação do Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito que todo mal cai, é pelo Espírito que toda ação do mal é desfeita, é pela ação do Espírito que todo o reino das trevas é dissipado. A luz do Espírito dissipa todas as trevas. Se existe ação do mal sobre mim, sobre a minha vida, é porque está faltando a presença do Espírito Santo. Porque onde tem ação do Espírito Santo,
todo mal é expulso, todo mal é retirado. Expulsarão os demônios em meu nome, e eles são obrigados a obedecer à presença do Espírito Santo. Segundo sinal que vão acompanhar aqueles que acreditarem, não é palavra do Padre Ricardo, é palavra de Jesus. Falarão novas línguas. Não é o inglês, espanhol, italiano, francês. Jesus está falando da ação do Espírito, dos dons do Espírito, das manifestações que São Paulo vai dizer, dos carismas. É uma linguagem do amor. Que linguagem do amor? Eu não posso forçar a palavra. Jesus está falando, claro, dos sinais da oração em línguas, do primeiro dom, menor de todos os dons. Falarão novas línguas, aquilo que São Paulo, São Pedro, quando vão pregar. Pedro entrou numa comunidade que havia sido batizada, mas ainda não havia experimentado a graça do Espírito Santo. E quando ele começou a anunciar o nome de Jesus, o Espírito desceu em plenitude, e todos que estavam naquele lugar começaram a falar em línguas. Pentecostes, quando o Espírito Santo vai descer, a primeira ação do Espírito, a primeira moção do Espírito, o primeiro sinal do Espírito, é aquela comunidade inteira orando em línguas. Não é linguagem do amor, linguagem figurativa, não é um outro idioma, não. Aquilo que São Paulo vai dizer, muitas vezes não sabemos o que pedir, o que rezar. O Espírito vem com gemidos inefáveis e reza em nós. É o menor de todos os dons, mas é a maior de toda a graça. Imagina o próprio Deus rezando em você. O próprio Deus rezando em você. Às vezes a gente conhece segredos do universo, das estrelas, a ciência dos homens, a medicina, cálculos, normas, leis de física, física quântica, e a gente não tem conhecimento das moções e da ação do Espírito que move numa alma. Quanta ignorância vivemos das coisas de Deus, falta de conhecimento. Falarão novas línguas, serão conduzidos pelo Espírito, viverão pelo Espírito, serão direcionados pelos dons do Espírito, serão conduzidos pelas moções, pelos dons, pelos carismas, pelo modo de Deus agir, pela pessoa do Espírito Santo. Aqueles que terão sinais são aqueles que terão toda a autoridade espiritual, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, serão conduzidos na plenitude do Espírito. Aqueles que se beberem um veneno mortal, olha o que fala a palavra, grava isso no seu coração: se beberem um veneno mortal, não fará mal algum. O que significa isso? Se tocarem em serpentes, mesmo que piquem, nada vai fazer mal, haverá uma proteção de Deus. Aqui uma promessa da proteção de Deus, aqui uma promessa de um Deus que promete proteção, amparo. Não importa o mal aonde seus pés tocar, ele não vai chegar a ti. Não importa alguma coisa armada, alguma coisa feita, eu vou desfazer. Não importa aquilo que se levanta, vai cair. Não importa aquilo que se fizer contrário, eu vou tornar favorável o teu caminho, se você estiver no meu caminho, se você deixar se conduzir pelo Espírito, se você viver na fé, se você viver em comunhão comigo, eu prometo proteção. E quando Deus se levanta contra uma alma, ai quem levanta contra? A luta que se estabelece é com o próprio Deus, e Deus vence sempre. Deus vence sempre. Em tudo a última palavra é de Deus. Se tocarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, nenhum mal lhe fará. Eu vou proteger, eu vou amparar, eu vou conduzir, eu vou te defender. Aqueles que vão fazer a experiência, a promessa do Espírito, é Ele que vai nos proteger, é Ele que vai desarmar todas as ciladas, é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos justificar, é Ele que vai nos defender, aquele que Jesus vai chamar de Paráclito, que significa defensor.
imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Mesmo a realidade da matéria se submete à ação do Espírito de Deus. Mesmo as enfermidades se submetem à ação do Espírito de Deus. Os sinais que vão acompanhar aqueles que vão acreditar. Eu vou para junto do Pai, mas a minha missão continua. A minha presença continua. Pela pessoa do Espírito Santo, é necessário que eu vá. Se eu não for, ele não virá. É como um grão caído na terra. Se ele não cai, não morre, ele não produz frutos. Mas se ele morre, ele dá muitos frutos. Essa é a ação do Espírito, a promessa. Não saiam de Jerusalém até serem revestidos da força do alto. Não saiam, permaneçam em Jerusalém para receberem a promessa. E a promessa vem pela oração, a promessa vem pela fé, a promessa vem pela graça do batismo, a promessa vem pela comunhão, pela obediência à palavra de Deus. E quando vivemos aquilo que o Senhor nos ensina e nos pede, o Espírito Santo vem. Nós somos filhos da promessa de Deus. Não é se eu for simplesmente fizer algo extraordinário que eu vou receber o Espírito Santo. Não, se eu sou batizado, o Espírito Santo já habita em mim. Não vem lá do alto, vem de dentro. Está em mim, como uma semente que já foi colocada. Precisa de cuidado para crescer, frutificar e conduzir. E é isso que nós queremos ao longo dessa semana. Esse tempo que vivemos, esse tempo desses dias de espera para celebrar Pentecostes, como filhos da promessa, nós queremos clamar ao longo dessa semana: vem Espírito Santo, eu quero te conhecer, eu quero te experimentar, eu quero te buscar. Como igreja eu preciso mais. E o Espírito Santo sacramentalmente é dado uma única vez, mas eu posso fazer inúmeras experiências do Espírito Santo, infinitas experiências do Espírito Santo, porque ele é uma fonte inesgotável. É como o oceano, quanto mais eu mergulho, mais eu tenho para aprender, para experimentar, para viver na pessoa do Espírito Santo. Ele é o vínculo que nos une ao Pai e ao Filho. É Ele que nos faz voltar ao jardim e aprender a ouvir, escutar, conhecer, tocar, experimentar, se colocar diante de Deus face a face. Essa é a missão do Espírito, nos fazer ouvir Deus, enxergar Deus, viver mais para Deus e menos para mim mesmo. É o jardim perdido que é devolvido. É o reino de Deus anunciado que é instituído, que não é algo somente exterior. Se torna exterior quando ele é primeiro interior dentro de mim. É isso que nós queremos pedir ao Senhor ao longo dessa semana. É isso que o Senhor fala e nos ensina. Eu vou para junto do Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei o Espírito Santo. Ao longo dessa semana, faça essa experiência. Tire um tempo para pedir o Espírito Santo. Tire um tempo para conhecer a pessoa do Espírito Santo. Busque na Sagrada Escritura quais são as palavras que fala da pessoa do Espírito Santo. Quais são as palavras que fala da... Quais as orações que eu posso fazer para invocar a presença do Espírito Santo. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Aquele que pede, recebe. E aquele que pedir, o Pai lhe dará o Espírito sem medidas. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos um minutinho. Reza com paz. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu sou filho. Eu sou filho da tua promessa. Da tua promessa. E eu peço, Senhor. Eu peço, Senhor. A plenitude. A plenitude do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Eu quero. Eu preciso. Viver. Tudo aquilo. Que o Senhor tem para mim. Que o Senhor tem para mim. E eu sei. Que é pelo Espírito. Que a tua promessa. Se cumpre. E eu quero. Viver a tua promessa. Por isso eu quero mais do Espírito Santo sobre a minha vida. Vem Espírito Santo sobre cada um de nós.